Olá, paraquedistas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Paraquedismo Mais Seguro da Skydive University, ok? Então, dando sequência lá à nossa avaliação primária, nós vamos falar hoje da letra C, ok? Então, falamos anteriormente do X, do A e do B. Hoje nós vamos falar do C, tá? Então, o que representa a letra C na nossa avaliação primária? Representa a circulação. Ok? Então, a letra A representa a abertura das vias aéreas e controle da coluna cervical. A letra B representa a fase da respiração. E a letra C, a circulação. Ué, mas a gente não tem controle de hemorragias aqui no X? Hemorragias não é circulação? Sim, perfeito. Ok? Só que no X aqui, a gente vai avaliar a questão das hemorragias intensas, exsanguinantes e ativas. Ok? Aqui no C, nós já temos uma outra avaliação da circulação, onde nós queremos buscar alguns sinais indicativos de um estado de choque hemorrágico, ok? Que pode não necessariamente estar acontecendo por uma hemorragia intensa externa, na qual nós vamos intervir lá no X, mas sim a hipótese de uma hemorragia interna que pode estar causando um distúrbio clínico nesse indivíduo, que pode ser avaliado com algumas questões bem simples de serem avaliadas. Ok? Então, essa é a ideia de nós avaliarmos aqui a circulação. Então, a avaliação da circulação, ela começa efetivamente como que a gente acabou de falar. Eu preciso, caso tenha sido necessário fazer uma contenção, ou seja, um torniquete ou um preenchimento da ferida, no início do C, eu vou verificar se essa contenção aqui dessas hemorragias, elas ainda estão 100%. Por quê? Porque no decorrer da avaliação, eu posso ter tido alguma alteração aqui e pode ter voltado a sangrar e eu preciso resolver esse problema. Mas caso não tenha nenhuma intervenção a ser feita, eu reavaliei a minha contenção, meu torniquete, meu preenchimento, não tenho sangramento, eu vou dar sequência à avaliação da minha circulação. Então, na avaliação da circulação, nós preconizamos, né, um outro mnemônico que nós chamamos de PPP. São uma sequência de 3 P's. O primeiro P seria o pulso radial. O segundo P seria a pele, ok? E o terceiro P seria a perfusão tecidual. Então, como é que nós vamos avaliar esses 3 P's, pessoal? Tá? Então, o primeiro P seria o pulso radial. A verificação do pulso radial é uma prerrogativa do profissional de saúde, ok? Mas como é que eu vou fazer essa verificação? Então é bem simples, tá? Não é o nosso objetivo principal aqui ensinar vocês procedimentos e prerrogativas específicas do profissional de saúde, ok? Quem souber verificar o pulso radial, vai verificar o pulso radial, e essa é uma informação importante, tá? A verificação do pulso radial por algumas questões que o profissional de saúde vai poder fazer uma intervenção melhor, tá certo? Mas para a gente aqui nessa primeira avaliação é importante, por quê? Porque isso vai nos determinar a relação de circulação. Então, a sequência que a gente utiliza para verificar o pulso radial é a seguinte, tá? A gente vai usar o indicador e o dedo médio, polegar, tá? Aqui nós temos o osso no nosso antebraço chamado de rádio, que a gente costuma dizer aqui o quê? Ó? Anteninha do rádio, ok? Então, meu indicador e meu polegar vem aqui, ó, na anteninha do rádio e segue aqui a anteninha do rádio. Então, bem aqui onde está a marca da pulseira do meu relógio, é o ponto onde a artéria radial passa. Então, quando chegar aqui, eu vou fazer uma leve pressão de modo a sentir a artéria pulsar. Então, vocês que estão assistindo o vídeo, pode dar uma pausa no vídeo e pode colocar a mãozinha lá, ó, anteninha do rádio, segue aqui, ó, e verifica os seus batimentos, verifica a sua pulsação, ok? Sem problema nenhum, mas, como falei anteriormente, essa é uma prerrogativa específica do profissional de saúde. Se eu não sou profissional de saúde, eu posso não ter a habilidade de conseguir palpar o pulso radial, ok? Vamos para o segundo P, que seria o quê? A pele. Então, o que eu vou avaliar na pele desse indivíduo? Eu vou avaliar a coloração da pele, tá? Então, o indivíduo, quando ele tem um problema circulatório, envolvendo uma hemorragia interna, principalmente, a tendência é que ele comece a ter alterações na frequência respiratória
e na frequência cardíaca como mecanismos compensatórios. Logo, a coloração da pele tende a ficar mais esbranquiçada, a pele tende a ficar pálida. Isso é fruto de quê? Do déficit circulatório, devido a estar chegando uma quantidade menor de sangue nas extremidades. Ok? O que mais que eu vou ver na pele ainda? Eu vou ver se o indivíduo apresenta sudorese. O que seria sudorese? Suor intenso. O indivíduo vai estar todo molhado, todo umedecido, a pele vai estar úmida e vai estar pálida. Ok? E ainda na pele, o que eu preciso verificar? A temperatura desse indivíduo. Como eu posso verificar a temperatura? Posicionando aqui as costas da mão na pele do indivíduo ou na testa do indivíduo. Então, como é que eu vou avaliar se a temperatura dele está mais quente ou mais fria? Eu vou usar como parâmetro a minha temperatura. Então, ó, coloco as costas da minha mão aqui na minha testa e coloco as costas da mão na testa do indivíduo. Se a temperatura for menor do que a minha temperatura, significa o quê? Que provavelmente esse indivíduo tem alguns dos sinais indicativos de um estado de choque, ok? Óbvio que essa avaliação é uma avaliação clínica e vai demandar o quê? Vai demandar uma série de associação de sinais que esse indivíduo possa estar sentindo. O que nós podemos fazer diante dessas circunstâncias? Pouca coisa, ok? Então, o próximo P seria a perfusão tecidual, tá certo? O que a gente chama de enchimento capilar. Então, essa avaliação a gente avalia como enchimento capilar. Como é que nós fazemos isso? Nós podemos utilizar a própria mão do indivíduo e apertar aqui, ó, a mão do indivíduo. Quando nós soltarmos, a coloração da pele tem que voltar ao estado normal em até 2 segundos. Caso demore mais de 2 segundos para que essa coloração volte à normal, isso é um indicativo de que esse indivíduo está com déficit perfusional, ou seja, o enchimento capilar dele está lentificado. O que justificaria essa demora nessa coloração? A diminuição da circulação para as extremidades. Então, se eu tenho esses sinais positivos, a pele pálida, fria, pegajosa, a temperatura desse indivíduo fria, o enchimento capilar lentificado, o pulso radial rápido ou ausente, significa dizer que esse indivíduo provavelmente está sofrendo uma hemorragia interna em algum local. E, infelizmente, nas hemorragias internas, nós não temos absolutamente nada o que fazer. Nós precisamos que o serviço de emergência chegue o mais rápido possível e leve esse indivíduo o mais rápido possível para o hospital, ok? Então, a outra avaliação que a gente faz no C é a avaliação da pelve, que eu não vou falar para vocês agora aqui como é que a gente vai fazer essa verificação da pelve, mas nós vamos ter a oportunidade de, na prática, fazer a avaliação da pelve do indivíduo, que é uma avaliação muito simples. A gente vai posicionar as mãos e vai fazer uma leve pressão para ver se há algum tipo de instabilidade. Então, é uma avaliação muito rápida. E instabilidade pélvica, infelizmente, é uma das características que são ocasionadas nos acidentes envolvendo paraquedistas, principalmente pelo fato da desaceleração vertical. Então, o indivíduo bate muito forte, bate com a pelve no chão, normalmente sentado ou às vezes deitado, e lesão de pelve é uma das grandes características das lesões sofridas pelos paraquedistas, principalmente por conta dessa desaceleração vertical. E essas hemorragias internas, pessoal, infelizmente nós não temos como intervir, né? Nós podemos identificar e isso nos favorecerá a informar o serviço de emergência que esse indivíduo está apresentando sinais evidentes de uma hemorragia, de um choque hemorrágico, o que pode facilitar aí a aceleração desse processo de socorro do nosso colega acidentado. Ok? Então, pessoal, nós vamos praticar bastante em março, beleza? E, por enquanto, nós ficamos por aqui no C. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar do D e do E e vamos finalizar a avaliação do exame inicial da vítima. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.